Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo de número 3. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 8. Três. Capítulo 3, de 1 a 8. Amém? O tempo diz assim. O texto diz assim, né? Então, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou, um tempo de matar, um tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Amém. Então, o que o escritor está dizendo, irmãos, é que não que essas atitudes no tempo, ou essas práticas dentro do tempo, elas sejam de Deus, né? Elas são do homem, né? Então, por isso que aqui no texto aparecem algumas coisas que a gente acha estranho. Por exemplo, aborrecer amar e de aborrecer, né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas o autor está falando que essas são atitudes humanas, né? Nossas atitudes. Agora, o mais interessante que eu vejo aqui no texto é que ele fala que há tempo para todo o propósito. E o propósito aqui é o propósito de Deus. Então isso aqui faz parte daquilo que nós entendemos como vontade permissiva de Deus para a nossa vida. Então, em todas as nossas atitudes, em todas as coisas dentro do nosso tempo, Deus tem um propósito, e dentro do propósito de Deus, Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Por isso nós vivemos cada momento desse tempo aí, e às vezes, né, sofremos também as limitações e as condições desse próprio tempo, né? Em tempo de viver, tempo de morrer, né? Então há tempo de estar feliz e tempo de entristecer também. Às vezes a tristeza, né, ela faz parte da vida do ser humano, e o crente às vezes tem momentos de tristeza, né? Não é momento de tristeza, aquela tristeza amargurada, né, sofrida, no sentido de valorizar aquelas coisas que às vezes nos faltam e ficar triste por elas, né? E não entender o propósito de Deus dentro delas. Mas a alegria que o cristão tem é uma alegria dentro de um contentamento, de saber que Deus está conosco, independente das circunstâncias, das situações que a gente vive. Mas quando a gente se entristece, numa tristeza afetiva, isso não é pecado, isso faz parte da nossa vida e faz parte até da permissão de Deus para a nossa vida, não é? Por exemplo, é natural que um pai se entristeça quando o filho está doente, não é? Isso não quer dizer que falta de fé, não quer dizer que ele está sendo movido pela circunstância, mas é uma tristeza afetiva, né? Por causa do relacionamento, do laço. Então isso é comum, isso é natural na vida do cristão, né? Isso não quer dizer que, pelo fato de nós termos a alegria do Espírito Santo dentro de nós, que nós não iremos passar por esses momentos de angústia e tristeza, né? Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor nos livra na angústia e não da angústia, né? Então, porque a angústia faz parte da vida do cristão.
A tristeza afetiva faz parte da vida do cristão. Então, nós não somos alienados, né? Pensar assim, agora eu sou crente, então eu não posso ter tristeza nenhuma, eu não posso passar por nenhuma angústia, eu não posso demonstrar em momento algum alguma fraqueza na nossa vida. Não, irmãos, o contrário, né? Porque é na angústia, é na tristeza, é na dificuldade, na fraqueza, que o poder de Deus se evidencia em nós. E é nessa hora que Deus nos acode e que Deus nos sustenta e que Deus nos mantém. Então, a graça de Deus, ela possibilita todas as coisas na nossa vida, inclusive possibilita-nos viver num mundo onde todas essas coisas são comuns, porém elas não são definitivas na vida do cristão, né? Porque o cristão olha para as circunstâncias e olha para essa vida com os olhos daquilo que ele entende como propósito de Deus para a nossa vida, né? Por isso é natural que o cristão passe por lutas e dificuldades, e é nessas lutas que Deus está conosco e mostra, né, seu poder, sua graça sobre nós. Amém? Vamos orar? Vamos trazer notícia para os irmãos, né? Nossa irmã Dona Juju fez a cirurgia ontem e ela tirou parte do intestino, onde estava o problema, e também parte do fígado, né, que também estava com um problema, né? E ela, como a respiração estava um pouco deficiente, então ela foi para a UTI, ela foi entubada, está entubada, né? Permaneceu desde a cirurgia, eles não tiraram a intubação, né? E ela está no CTI. E aí nós devemos continuar orando, né, por ela, pedindo a Deus para dar a recuperação para ela completa, né? O nosso irmão Seu Clécio também está na UTI, também está entubado, né? Ele foi fazer um exame lá e antes do exame passou mal e ele precisou ser entubado, está na UTI. Nós estamos orando, o quadro está estável, né? Nós vamos continuar orando por ele, né? Vamos continuar orando pela nossa irmã Eunice, né? Pelo nosso irmão Seu Eliseu, né? Seu Eliseu sofreu uma queda há poucos dias também, né? Aí, mas graças a Deus não machucou, está bem. Vamos continuar orando por Dona Santa, né? Dona do Carmo, Leda, nossa irmã Leda, Regina, isso, né? Os irmãos nós estamos orando. Lavi? Pelo meu lar, saúde, também a minha irmã, saúde, também pela filha, que eu dei no seu da minha aniversário dela, está com chikungunya também, está um dia está melhor, um dia está pior. E orar também, pastor, pelo Danilo, pelo Igor também, para que Deus dê muita direção, força, porque na realidade, o mundo de filho que ela tem, na realidade, é como se fosse só ele. Então, inclusive ele falou comigo que essa semana foi muito difícil com os irmãos, né? Ele falou comigo. Então vamos estar cobrindo a vida dele com as nossas orações. Claro? Eu quero pedir para o Pedro e Davi, que são gripados. Gripados, isso. Anelise? Meu lar e casamento. Sim, casamento, né? Beto? Pastor, é uma menina que trabalha na pracinha, chama Paulo. E o irmão dela está com um problema de câncer, e ele é irmão, é evangélico, sabe? E está sentindo muita dor, sentindo mal, sabe? Ele está com câncer. Aí eu falei com ela que ia pedir oração aqui na igreja para ela. Aí mora. Eu não sei nem o nome dele, mas o Senhor sabe. Verdade. Nino? Pela minha família, pela minha esposa. Isso. O sobrinho Tiago, o Eduardo, minha família. Pela minha família, pela conversão da minha família, por várias pessoas também que não vão muito bem de saúde. O meu cunhado também caiu 2 vezes essa semana. Vamos lá. Seu James? Meu irmão, Irmãos. família. Você, pela sua família. Tem mais algum pedido, irmãos? Não? Vamos orar então? Então vamos. Pai bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida que nos dá. Senhor, também, Pai, pelo privilégio de nos reunir como irmãos aqui em torno, Senhor, da Tua Palavra, e também, Senhor, podermos interceder, ó Deus, uns pelos outros. Queremos, ó Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, na vida desses irmãos que foram citados aqui. Ó Deus, nós queremos, Senhor, que o Senhor ouve as orações. O Senhor prometeu isso na Tua Palavra, e o Senhor falou, ó Deus, que toda oração feita em nome de Jesus,
o Senhor iria atender para que o Senhor fosse glorificado na pessoa do Filho Jesus Cristo, Pai. Então, ó Deus, nós queremos, em nome dele, Senhor, nessa hora, chegar diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, dependendo, Senhor, da tua misericórdia, Senhor, que é sem fim, da tua fidelidade, Senhor, que é para sempre, Pai, é que nós chegamos diante do Senhor nessa hora em oração. Pedimos, ó Deus, visita, Senhor, esses irmãos que estão, ó Deus, necessitados de uma graça especial do Senhor. Ó Deus, põe sobre eles as tuas mãos, abençoa-os nessa hora, Senhor, muda, Senhor, as circunstâncias que eles estão vivendo, Pai, e dê a eles, ó Deus, tua graça, Senhor, que é melhor do que a vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra nessa manhã. Que o Senhor venha falar o nosso coração, nos dê, Senhor, discernimento, nos dê entendimento espiritual, Pai. Pedimos, Senhor, a tua bênção e oramos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dar oportunidade para as crianças agora saírem, para a lição delas na classe, e quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 21. Guilherme parece que não tem jovem hoje, né? Só Sara, né? Então fica aqui conosco. Aí bom que você ajuda aqui na lição. Vamos lá, gente. Capítulo de número 21 de Apocalipse. Nós vamos ler só. Nós já lemos esse texto, né? Na última vez que nós estudamos. Nós vamos ler o primeiro e o segundo verso apenas, porque nós vamos citar os versículos depois no decorrer da lição, tá? Então, capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 1 e 2. E 2. Amém? O texto diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Amém. Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, vamos situar aqui na história para a gente poder entender o capítulo de número 21, tá? Nós lembra que nós estudamos aqui e dividimos o livro de Apocalipse em duas partes, né? Isso é uma forma de interpretação do Apocalipse de William Hendricks, de um livro que ele escreveu sobre o Apocalipse, chama Mais do que Vencedores. É muito interessante a divisão e faz todo sentido a forma com que ele dividiu o livro de Apocalipse. Ele dividiu da seguinte maneira: nós temos uma primeira parte que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11, e temos a segunda parte que começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 22. Então são duas partes o livro. Cada parte desse livro tem seções. Todo o livro tem 7 seções paralelas. Isso quer dizer que são 7 vezes que ele está contando a mesma história, porém em cada vez que ele repete a história, ele acresce mais elementos na história, de maneira que a história vai caminhando para um ápice, para um clímax final, onde nós estamos chegando agora na última sessão. Nós estamos na última sessão, que começou no capítulo 19 e vai até o capítulo de número 22. Nessa última sessão, João conta agora o final da história, o que vai acontecer. Então ele está tendo a visão, e na visão de João, ele vê toda a história, desde o princípio da igreja, o nascimento da igreja, até o final de tudo, quando no novo céu e a nova terra a igreja vai estar vivendo. E aqui agora, no capítulo de número 21, ele vai contar como que essa igreja agora vai descer para viver no novo céu e nova terra. Então, vamos lembrar, no capítulo 20, ele falou do juízo, e ali no capítulo 20 já foram lançados, então, lá no lago de fogo e enxofre, o diabo, seus anjos, os que servem o diabo, foi lançado lá também o anticristo,
que é a besta que emerge da terra, né? Do mar, digo, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, e também a grande Babilônia, né? A igreja falsa, né? Então, e também todos os homens ímpios, aqueles que não estavam escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida, né? Do Cordeiro. Então, todos que não estavam nesse livro, escritos nesse livro, foram lançados lá no lago de fogo e enxofre. Lembremos também que no capítulo 20 ele falou do julgamento, e a base para o julgamento, ele se dividiu em duas partes, né? A primeira base para o julgamento foi o julgamento da salvação, a exposição do julgamento da salvação. Lembra que nós falamos aqui que a salvação, a oportunidade de salvação ou definição de salvação não é no último dia. Então quase todas as pessoas, né, evangélicos, pensam que lá no último dia Deus então irá pesar os pecados dos homens e vai determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. Isso Jesus deixou bem claro lá no capítulo de João, capítulo 3 de João, que esse julgamento ele aconteceu aqui na terra, enquanto as pessoas estavam vivendo aqui. Quem crê nele não é julgado, quem não crê já está julgado. Então, o que não crê aqui, enquanto está vivendo aqui, já está definida a situação dele. Qual que é o lugar que ele vai viver a eternidade? O lago que arde fogo e enxofre. E aquele que creu, onde ele vai viver a eternidade? No novo céu e nova terra, na presença de Deus. Isso foi definido quando? Quando as pessoas estavam aqui na terra, né? Agora, quanto aos atos, às atitudes dos homens, esse é um outro julgamento, e esse acontecerá nesse último dia, que é o julgamento das atitudes, dos atos dos homens. E para esse julgamento, então, há um outro livro. Para o julgamento da salvação, estava lá o livro da vida, né? Quem estava com o nome escrito, vai para o céu. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, vai para o lago de fogo e enxofre. Certo? Aí, então, o segundo julgamento, que é o julgamento das atitudes dos homens, tanto dos salvos como dos ímpios. Vou repetir. Para o julgamento das atitudes dos homens, tanto dos salvos como dos ímpios, existem livros, e nesses livros, né, que serão abertos nesse último dia, esses livros contêm todas as atitudes dos homens, todos os atos dos homens, sejam bons ou maus, e esses atos dos homens são a referência para o julgamento, no caso do justo, presta atenção, no caso do justo, para o galardão, no caso dos ímpios, para as penas eternas. Tranquilo aí, gente? Pegaram aí? Então, só repetindo essa última parte. Para a salvação, o livro que é usado, qual que é o livro? O livro da vida. E para o galardão e as penas eternas, qual é o livro que é usado? Os outros livros, que neles estão registrados os atos dos homens, sejam bons ou maus. No caso dos justos, os atos bons que glorificaram a Deus vai servir para o galardão dele, e os atos maus que não glorificaram a Deus vai pesar no tamanho do galardão. Tranquilo? Então o cara que fez um monte de merda, ele tem um castigo maior. Muito maior, no inferno. E o que creu mais em Deus e foi mais fiel, ele vai ter um galardão maior. Mas o que creu em Deus e não foi tão fiel, ele terá um galardão menor. Então o peso, o tamanho, né, do galardão será proporcional às atitudes dos homens. Por isso que Paulo diz: todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lembra desse versículo? Está lá em Romanos, né? Então, e os ímpios? Então, quanto mais pecaram, mais sofrimento no inferno. Quem pecou menos, vai sofrer menos no inferno, mas vai sofrer. Então, como não são os atos que definem a perdição ou a salvação, né? Então,
as atitudes nessa hora não têm peso para o lugar para onde vai. Qual é o peso para a pessoa, para definir aonde a pessoa vai? Está ou não escrito no livro da vida. Bacana, gente? Então, crente não perde salvação. Não importa as atitudes do crente, certo? Porque não são seus atos que vai definir a sua salvação, porque senão a salvação seria por obras. Está comigo? Concorda? Aí dúvida, gente. Esse negocinho de privilégio, galardão, então eu estou nada, porque Pois é, Sr. João, mas aí, ó, o senhor é diácono, o senhor já levou água para mim, deixa eu salvar o senhor um pouquinho. Jesus falou que queria um copo d'água a um desses meus pequeninos, então vou salvar o senhor um pouquinho aí. Não é não? O senhor serviu a esse pequenino aqui, então o senhor tem um pouquinho de galardão. Maior que ele. Eu sei, já salvou um tiquinho dessa noite. com pastor, com missionário, né? Então é por isso que a gente precisa esforçar para servir a Deus, né? Não é? Como é que chama esse papinho? Gilmar virou para mim e falou comigo sobre uma coisa, eu tenho certeza. Pelo menos um tapete para Deus lá, eu vou para ele poder passar e ele vai querer que eu fique lá pelo menos para fazer. Eu acho que eu vou comer esse negócio, né? Brincadeira, eu também estou querendo menos uma coisinha para poder chegar lá. Ivone? Pastor, um negócio muito sério. A gente é crente, não adianta. O ser humano é terrível. Tem essa tal de missão, de ser esquisitado. Tudo bem, o galardão lá vai ser, né? Ninguém vai ter inveja do outro estar lá na frente. Eu creio que não vai ter sentimento nesse Não, ponto, né? tem não. Porque o ser humano é racional. Sim. Depois, se os irmãos quiserem um texto só para ler, para confirmar isso aí, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre isso. Tá? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo fala sobre os galardões, né? Tá? E aí ele está falando do serviço que ele, Paulo, Apolo, né, Pedro pregaram e fizeram, né, e depois ele fala sobre essa questão dos galardões que está ligado ao serviço que nós prestamos a Deus, né? Tá. Tranquilo, gente? Ou tem dúvida? Eu só vou salientar que cada vez que o senhor repassa o estudo, fica mais claro, Mais claro. mais resumido e mais claro para mim. Bacana. Então. Beleza. Agora, Tem que pastor, só entender. tem uma dúvida. Eu não queria perguntar, não, mas tenta Vai. na minha cabeça. Pode Quando o falar. senhor fala o demônio e seus anjos, existe um demônio maior do que outros? Tem o Lúcifer, que é o líder. Lúcifer é o líder, né? Aí, e quando ele caiu do céu, né? Quando Deus o expulsou, né? Lá, ele caiu com um monte de seguidores, anjos que seguiram ele nessa revolta, né? Nessa condição que ele estava. Aí desceu ele e os seus anjos. Por isso que a Bíblia fala o diabo e seus anjos. E esse demônio está preso, né? Ele está limitado, lembra? Está limitado. E que no último dia Ele vai ser solto, nesse dia que antecedeu aqui, né? O que nós estamos falando. Tranquilo, gente? Se tiver mais pergunta, pode fazer. Não? Então, agora o que aconteceu então? Antes do juízo, antes de Deus aplicar o juízo, está aqui no capítulo 20, antes dele aplicar o juízo e lançar os ímpios lá no lago que arde de fogo e enxofre, então que Cristo venceu, né? Juntou o mundo inteiro com o diabo contra Cristo, né? Contra a igreja de Cristo, né? Aí Cristo derrotou todos com a espada que saiu da sua boca. João falou aqui no capítulo 20, né? Sobre isso. Mas antes disso acontecer, então nós já mostramos para os irmãos, houve então a ressurreição, né, de justos e injustos, e a igreja então, tanto a igreja que desceu com Cristo, a que estava no céu, desceu com Cristo, como a igreja que estava na terra,
então, depois da ressurreição, foi elevada às alturas. Então, foi para encontrar com Cristo nos ares. Para quê, irmãos? Para que essa igreja não sofresse o juízo. Então, o sofrimento da igreja é a grande tribulação, mas o sofrimento do ímpio é o juízo. Então, para que a igreja não experimentasse o juízo junto com os ímpios, Deus então eleva a igreja. Aí, que é o arrebatamento da igreja? Nós não cremos em arrebatamento secreto, irmãos, né? Não tem aquela história lá do deixados para trás, tá? Então não existe aquilo não, aquilo lá é fantasia, né, de pessoa que escreveu sobre aquilo. A igreja vai permanecer na terra, passar pela grande tribulação até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, então que será uma única vez que Cristo voltará, não tem duas voltas de Cristo, é uma volta só. E quando Ele voltar, que Ele vier, que Ele aparecer no céu, com Ele a igreja dos que já morreram, né, que estão com Ele lá no céu, virão reunir-se-á então com a igreja que está na terra, e aí haverá o arrebatamento, o levantamento da igreja até os ares, para que a igreja não experimente o juízo que será aplicado sobre toda a terra. Nesse juízo sobre toda a terra, os homens ímpios, com o diabo, seus anjos e todos os que se uniram contra Cristo e contra a sua igreja, eles serão lançados no lago que arde fogo e enxofre. E a terra então, uma vez que a igreja está com Cristo nos ares, a terra então será transformada, purificada pelo fogo. Então a terra será destruída, tudo que existe na terra se queimará, e aí Deus então cria novo céu e nova terra, que é o versículo 1 do capítulo 21. João diz: então agora eu vi. O que João viu? Novo céu e nova terra, que Pedro disse na sua carta que Deus faria. Então ele diz: os céus e a terra que agora existem estão entesourados para o fogo, nós porém, segundo a sua palavra, aguardamos novo céu e nova terra onde habitam justiça. Então esse novo céu e nova terra agora foram recriados, certo? Tranquilo aí, irmãos? Aí agora a igreja então desce. Por que a igreja desce? Porque ela estava nos ares. Enquanto a terra foi purificada, a igreja estava com Cristo. E agora a igreja desce. Quem é essa igreja? Ela é a Nova Jerusalém. Então não é uma cidade, é a igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro. E ela está vestida, ataviada, né, para encontrar-se com o noivo. A igreja agora aqui, irmãos, é a igreja dos justos glorificados. Como assim, dos justos glorificados? Isso quer dizer o seguinte, que na ressurreição o corpo foi incorruptível. Aqueles que já tinham morrido antes de Cristo voltar, eles receberam um corpo incorruptível. E os que estavam vivos ainda, até a volta de Cristo, o corpo foi transformado. Então agora essa igreja é gloriosa. É tudo aquilo que Paulo escreveu lá na carta aos Efésios, capítulo 5, que Deus, então, Jesus morreu para a igreja para torná-la assim, santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga nenhuma, preciosa. E é isso que João vai ver. É essa igreja que João vai definir agora no capítulo de número 21. Essa igreja que desce do céu, ela é assim, totalmente perfeita, maravilhosa, porque tudo aquilo que era do passado já não existe mais. Ele disse: o mar já não existe, porque Deus fez novas todas as coisas. Então tudo foi transformado, o mundo, a terra foi transformada, e agora a igreja foi transformada para que ela descesse do céu para viver com Deus aqui no novo céu e nova terra. Que maravilha, precioso demais, não é? E aí João vai descrever então essa igreja. Então o capítulo 21 é a descrição da Nova Jerusalém, que é a igreja que vai viver com Cristo para sempre. Então aqui nesse texto um monte de figuras, mas todas as figuras que estão no texto descrevem a igreja, tá? Então nós vamos parar e pensar um pouquinho a respeito delas aí. Tem dúvida aí? Pode perguntar, gente. Alguém tem dúvida? Não?
Então vamos seguindo. Então, aquilo que Deus havia prometido para a igreja, agora a igreja começa a desfrutar. Então ele falou que eles iriam comer da árvore da vida. A árvore da vida está aqui agora para eles comerem dela, né? No novo céu e nova terra. Ele diz que eles iriam escapar do fogo, que é a segunda morte. Eles agora estão salvos, vivendo no novo céu e nova terra. Eles teriam um nome especial, né? Então Deus deu um nome, é o meu povo. A igreja agora é chamada meu povo, né? Povo de Deus, corpo de Cristo, né? Ela teria poder sobre as nações, porque as nações agora foram todas, né? Todas para o lago de fogo e enxofre. Acabou. A nação não tem poder nenhum sobre a igreja. Ninguém mais no mundo tem poder sobre a igreja e pode causar dano à igreja, né? Eles foram os que estavam no livro da vida, incluídos no livro da vida. Beatriz? Essas coisas, quando você diz nações, é governo? Governos, povos. Pessoas. Governo, povos, pessoas, né? Todos eles foram lançados lá no lago de fogo e enxofre. Então não tem poder nenhum sobre a igreja. Eles foram os que foram incluídos no livro da vida. Eles são coluna de Deus no templo. Olha, tudo isso é figura, gente, né? É coluna, ou seja, firmes, estão firmes para sempre, né? Eles agora assentam com Cristo no seu trono. Não quer dizer que tem um trono lá físico onde eles vão assentar, mas está dizendo assim, que eles agora reinam com Cristo, né? Estão com Cristo e reinam com Cristo, né? Eles suportaram as provas, né? Passaram por tudo isso. E quando será isso, irmãos? Quando que isso vai acontecer? É nesse tempo da volta de Cristo, né? Tudo isso vai acontecer na volta de Cristo, né? E eles estarão para sempre no novo céu e na nova terra, né? Que Deus criou, onde habita a justiça. Tranquilo? Então, agora qual é a visão que João tem da igreja? Primeiro, João vê essa igreja como bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. Olha o verso 11. Olha o verso 11. O que João diz aí no versículo de número 11? Ele diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Lembra quando João viu o trono de Deus e foi descrever aquele que estava sentado no trono, lá no céu? Então, João, a beleza e o fulgor, né, de Deus lá no trono, sentado no trono, foi tão grande que João não teve como descrever, não tinha palavras para descrever. Então João usou elementos, né, preciosos. No caso aqui ele usou pedras para definir a igreja lá também, né? Ele fala assim, o brilho, a beleza é tão grande que ele diz assim, ele não tem como descrever. Então ele falou assim, é semelhante, né? Entenderam? Quer dizer, como ele não tem uma palavra para descrever tão grande beleza que é, tão grande glória que é, né, a pessoa do nosso Deus, ele então diz assim, é semelhante a isso. E aqui ele diz, a igreja é semelhante à pedra de jaspe cristalina, ou seja, assim, não há nada que nem mancha, nem nada nenhuma. Ele diz assim, a igreja, essa igreja, né, que é tão bela assim, porque ela é a glória de Deus, né, no Santo dos Santos. Lembra quando a glória de Deus encheu o templo, né? Então, Isaías, que estava descrevendo, ele diz assim, que a casa encheu de fumaça. Ele diz assim, porque eu não tenho como olhar para aquilo, né? É tão grande, tão grande. E olha, gente, naquela visão que Isaías teve, olha os anjos definindo Deus, né? Vê, os anjos, os serafins que voavam sobre eles, né? Cada um tinha 6 asas. Aí eles proclamavam, diz Isaías, eles proclamavam dizendo assim, santo. Aí o outro, o que vai dizer? Qual outra palavra podia dizer de Deus? Nada, ele diz santo. E o terceiro responde, santo. Santo. Não tem palavra para descrever, irmãos. João faz a mesma coisa aqui. Que beleza essa igreja, que não tem palavras para descrever. Hoje, irmãos, a gente valoriza tanto as coisas fúteis desse mundo, né? A aparência, né? Que a gente fica aí tentando corrigir, cuidar, né? Tentando
fazer coisas para que a gente fique um pouco melhor, né? Alguns foram mais agraciados, né? Nasceram com uma beleza maior do que dos outros, né? Mas nem esses estão contentes, porque está aí o tempo inteiro, né? Tentando, naquele dia, irmãos, né? A beleza será tão imensa que não há como descrever. A beleza dessa igreja, porque em Cristo deu a sua vida, pelo seu sangue que foi derramado para torná-la assim, sem mácula, nem ruga, santa, sem defeito. Seu James? O pastor Hernando fala muito sobre o fator pedagógico, né? Eu trabalho assim, no meio de colega, cada um fala que é crente e tal. Aí eu fico pensando, né? A igreja primitiva impactou o mundo, né? O evangelho se expandiu o mundo inteiro e a gente fica assim, igual nós, presbiterianos, aprendendo a palavra genuína, né? Porque a palavra tem que ser pregada no evangelho verdadeiro, né? E eu fico pensando assim, é tão incrível esse negócio, porque tem tanta igrejinha aqui, igrejinha ali, né? E a gente vê que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, a pessoa entender que ele não pode ser arrogante e dizer que é um batuta que conseguiu a salvação. Ele entender que... Por isso, eu dizemos que tudo é pela graça, né? Então a gente vê que as pessoas não entendem nada. Mas aí eu fico assim pensando, como é que pode... Mas é por isso que o Evangelho, a salvação, não é pelo conhecimento, né? É pela graça de Deus na nossa vida. Porque senão, só os cultos, né? Só os intelectualmente capazes é que seriam salvos, né? E graças a Deus que não é assim, né? Pode ser uma pessoa simples lá, não sabe ler, mas ele ouviu o Evangelho e foi tocado pelo Espírito Santo e se rendeu a Cristo e entregou sua vida a Jesus. E naquele dia, ele não será diferente do outro, né? Porque o que operou nele é a mesma graça que operou no outro, né? Então, naquele dia, todos nós, independente, né, de onde nós viemos, independente da nossa cor, né, da nossa raça, independente do que nós somos aqui no mundo, nós seremos todos uma só igreja. Mesmo aqueles que são mais sem conhecimento, o coração é que é transformado. Isso. E foi transformado pela graça, e não pela qualidade, né, ou por alguma coisa que ele pudesse ter medo, né? Não é? E aí Paulo fala, olha o chamamento de vocês. Ele falou, não foram chamados muitos nobres de nascimento, né? Então Deus chama quem que Ele quer e opera como Ele quer. Por isso que o querer e o realizar é de Deus, né, em nós. Um moço chegou nessa semana e ele não é satisfeito com o que a esposa dele, ela frequenta, acho que é quadrangular, não sei. Sim. Aí ele falou que ele não concorda com muita coisa dela. Aí eu convidei para vir aqui, né? Ele chama Sérgio, lá do Morado dos Anjos. Eu nem conhecia não. Aí ele falou que quer vir mesmo. Amém. Vai lá para você ouvir, né? Amém. Ouvir, né? Então, primeira coisa, a igreja é bela por fora. Segunda coisa que João vê é que a igreja é bela por dentro. Então, se os irmãos olharem, João vai descrever isso, então ele usa, para falar dessa igreja bonita por dentro, ele fala dos alicerces dessa igreja. Então, desde a fundação dessa igreja, ela é bela. Desde a fundação, ou seja, desde do nascimento da igreja, né, ela é bela. E aí ele usa, dizendo o seguinte, que há 12 pedras preciosas no fundamento dessa igreja. Na fundação dessa igreja há 12 pedras preciosas. E aí aqui, claro que é uma comparação, como nós já dissemos. Então, quem são essas 12 pedras preciosas? Então, o que a palavra de Deus diz? Paulo diz lá em Efésios que a igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja do velho
tinha 12, do Velho Testamento tinha 12 patriarcas, a igreja do Novo Testamento tinha 12 apóstolos. Então é a igreja que foi fundamentada sobre essas pedras preciosas, que foram os apóstolos e os profetas, onde a igreja foi edificada, e Cristo é a pedra angular da edificação dessa igreja. Então ela é bonita por fora, mas ela também é bonita por dentro. João diz isso, né? Porque ela é a igreja de Deus, né? Que foi fundada por Deus. Terceira coisa, ele fala que essa igreja, essa nova Jerusalém, né? Ela é aberta a todos para a comunhão. Se você observar no versículo 13 e depois no versículo 25, ele diz assim: 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então são 12 portas, e cada uma para cada lado. Então quer dizer o seguinte, que tem acesso de todo lado, né? Aí no versículo de número 25, ele diz assim, versículo de número 25: as suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. Então quando ele fala das portas, ele não está dizendo o seguinte, que quem está de fora vai entrar. Ele está dizendo que a igreja é uma porta aberta para a comunhão. Então a igreja tem uma porta aberta para a comunhão com Deus. Então a figura aqui é assim, ele vai descrever a comunhão, que é sempre com Deus. Ele descreveu essa comunhão a nível de portas, dizendo assim, de todo lado da igreja, a comunhão com Deus. A comunhão é tão perfeita que não há nada que impeça a comunhão. Ela está totalmente aberta, porque a igreja é o corpo de Cristo, e ela está agora no novo céu e nova terra, em total sintonia, comunhão com Deus. Então nada, né? Então ele diz assim, nem de dia nem de noite, porque na cidade não tem noite agora, né? Já não existe mais noite. Então, ou seja, sempre, em todo momento, a igreja terá comunhão com Deus, né? Lá no novo céu e nova terra. Agora uma coisa interessante, ele também descreve que essa igreja, embora ela seja aberta para a comunhão, para todos terem comunhão, mas a igreja não é aberta a tudo. Olha que coisa impressionante. O pastor Hernandes certa vez falou sobre isso, quando ele estava falando sobre pessoas virem à igreja e participarem da igreja, né? Então às vezes a pessoa vem no culto e tudo, aí ele diz assim, olha, em nossa igreja presbiteriana, ela é aberta a todos, qualquer pessoa que quiser vir, na condição que a pessoa estiver, ela pode vir participar da igreja, porque a igreja é aberta, mas a igreja não é aberta a tudo. A igreja não aceita tudo, né? Ela aceita todos, porém não aceita tudo. Para fazer parte dessa igreja, precisa então seguir aquilo que é os princípios da palavra de Deus. E aqui no texto aqui, quando ele fala assim, que a igreja tem uma muralha, essa igreja tem uma muralha, essa cidade tem uma muralha, né? E ele fala isso no versículo 12 e depois também no versículo de número 27, quando ele fala que nunca, no versículo 27, nela nunca penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática e a abominação da mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Ele não está dizendo assim que gente de fora vai entrar na igreja, entenderam? Que não é salvo, né? Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, que a igreja, nessa igreja não tem ninguém que não seja a igreja. Então por isso ele descreve isso como se fosse uma muralha, né? Uma muralha que cercava toda a igreja, que tinha, né, 27 metros de altura. Então ele está dizendo, ó, nada entrará, então nada contaminará essa igreja, nada de fora, né, poderia contaminar. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que não era santo, puro, justo, que é a igreja, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e ali não tem mais mudança. Então não tem como nada de fora contaminar essa igreja, não tem como nada que esteja fora dela, da igreja, vir fazer parte dessa igreja. Então ela jamais se contaminará. E ele descreve isso, então esse impedimento, essa condição de não acontecer isso, ele coloca como se fosse uma muralha que existe ali, que é a barreira intransponível. Embora as portas estejam abertas, a comunhão, né, está aberta para a comunhão, né, do povo de Deus com Deus, também está fechada para a contaminação. Então nada fora irá contaminar essa igreja. Tranquilo?
Podemos seguir? Tá, então, versículo 14 diz que ela foi edificada sobre a verdade. Olha o versículo 14. Ele diz assim: a muralha da cidade tem 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, a verdade era, lembra Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, que a igreja perseverava unânimes, na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, Então, essa igreja que lá de Atos dos Apóstolos foi fundada, lá em Atos dos Apóstolos, é a mesma igreja que está solidificada, fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, ou seja, sobre a verdade. Ela então está firmada na verdade, fundamentada na verdade. E ela, essa nova Jerusalém, que é a igreja, irmãos, é o espaço para todos os remidos, todos os salvos. Então fazem parte dela todos os salvos. Olha o versículo 15, ele diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Agora olha o versículo de número 17, ele diz assim: mediu também a muralha, 140 côvados, medida de homem. Aí eu corrijo, ele diz de anjo, porque foi o anjo que mediu, então ele diz de anjo, Então, o ato de medir, lembra? Quando nós vimos no capítulo, se não me engano, capítulo 17, ele mandou que medisse o santuário. E aí, ao medir o santuário, nós explicamos para os irmãos aqui que era a separação daqueles que eram salvos e os não salvos. Então aqui novamente ele traz medidas. A cidade é quadrangular, então ela tem a mesma medida em cada parte das quatro lados. Então é quadrangular, tem 4 lados, e cada lado desse tem a mesma medida. E tem a muralha também, que tem uma medida comum nas 4 partes. Isso quer dizer o seguinte, que tudo, a igreja foi medida, a igreja foi separada, a igreja foi cercada. Essa é a igreja de Deus, a Nova Jerusalém. E nessa Nova Jerusalém é um lugar de total integridade. A Nova Jerusalém é um lugar de plena comunhão com Deus. Nós vimos isso no versículo 22, quando ele diz assim: nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então não tem templo, porque Deus é o santuário. Ela tem comunhão completa com Deus. Então na igreja não há mais templo. O templo foi criado como um lugar, um símbolo da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Aqui, na Nova Jerusalém, a igreja, ela não precisa de santuário, porque a comunhão com Deus é total e perfeita, não há lugar para isso, e ela é o lugar da manifestação da glória de Deus. Então a glória de Deus estará ali, E a Nova Jerusalém é como o paraíso de Deus restaurado. Lembra, nós fizemos uma comparação aqui sobre o Éden e sobre o novo céu e nova terra, Nós dissemos que o Éden era um paraíso criado por Deus, porém não transformado, um paraíso limitado. Então por quê? Porque no Éden a comunhão com Deus era limitada. Lembra? Lá no Éden, que hora que Adão tinha comunhão com Deus? Os irmãos lembram? Vamos lá. No final da tarde, no final do dia, No final do dia. Então a comunhão era limitada, a perfeição no Éden era temporária. Por quê? Porque podia pecar, então não era eterna, era temporária. No jardim do Éden havia uma formação de 4 rios. Então ele era abastecido, regado, ele era regado por 4 rios. Agora pensa na Nova Jerusalém. E lá no jardim do Éden havia uma árvore da vida que não se podia, depois do pecado, comer dela. Antes do pecado podia comer,
Mas depois do pecado não. Mas parece que, podemos pensar, se Adão comeu dessa árvore da vida, se ele tivesse comido dessa árvore da vida, ele não teria morrido, né? Então, por isso, embora tivesse a árvore da vida, a árvore da vida não alimentou os primeiros seres humanos. Agora vamos transportar isso para Nova Jerusalém, né? Então, ele é um paraíso totalmente renovado, né? A comunhão com Deus é total, completa, né? Não temporária e não num determinado horário, mas agora é para sempre. Embora o Jardim do Éden fosse regado por 4 rios, a Nova Jerusalém agora, no novo céu e nova terra, há apenas um rio, que é o rio da vida, que procede do trono de Deus. E a árvore da vida, que agora não é mais uma árvore da vida. Lá no céu, há 2 árvores da vida, uma de cada lado do rio. Lembra? Nós estudamos isso no culto, né? Há 2 árvores da vida. Então, uma de um lado e uma do outro. Isso quer dizer o quê? Que o rio que flui e traz vida, ele também rega a árvore que mantém a vida, de um lado e de outro. Então ninguém que esteja na Nova Jerusalém, ou seja, a Nova Jerusalém, perderá o direito à vida, né? A vida é para sempre, né? Porque o rio que corre e que traz a vida é o rio que corre do trono de Deus, e a árvore que mantém a vida foi plantada por Deus na Nova Jerusalém, ou seja, a vida é para sempre. Mais uma pergunta aí, gente, observação que alguém queria fazer? O senhor já falou sobre esse negócio da muralha e dos fundamentos Sim. Pedra Pedra preciosa. preciosa, que são os 12 apóstolos. Essa tamanha riqueza. Sim, ele falando do fundamento da igreja, né? Então, a igreja foi edificada. A igreja foi edificada sobre um fundamento. Qual que é o fundamento? Os apóstolos e os profetas. Por isso ele usa 12 aqui, né? Mas fala pedras preciosas. Porque, como eu disse lá sobre a definição da igreja, senhor Chamas, como ele não tinha palavra para descrever, ele usou a grandeza das pedras, né, preciosas para falar sobre isso. De ouro e tudo. Tem pergunta aí? Mais pergunta, irmãos? Alguém quer, ou alguma dúvida do texto aí, ou alguém quer complementar alguma coisa? Aí? Então, nós vamos... Essa árvore da vida que o senhor diz aí, no Éden existia a árvore, como é que chamava a árvore? Lá tinha 2 árvores, no meio do jardim. O Adão comeu, como é que chamava? Conhecimento do bem e do mal. Bem e do mal. E da vida, ele não chegou a comer, porque se ele fez, ele não morria, né? Então existia 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. É a árvore da vida. Lá na Nova Jerusalém existe 2 árvores, mas agora é só a árvore da vida. Por que não a árvore do conhecimento do mal? Alguém tem uma ideia aí? Por que não tem a árvore do conhecimento? Não tem mais pecado. Sim, pois mas a comer do fruto, que era a proibição, não a árvore estava lá. A árvore estava lá. A proibição era não comer do fruto. Por que no novo céu e na nova terra não há mais essa proibição? Conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Alguém sugere aí? A eternidade? A da eternidade? Pode ser também, mas acho que tem uma outra coisa melhor ainda. Vamos lá, vamos pensar. Porque aí ninguém... Não há possibilidade mais de pecar, então não há mais proibição, isso aí. né, de comer dela. Mas aí a árvore podia estar lá. Por que ela não está lá? Porque qual era a árvore, irmãos? Ela era a árvore do quê? Do conhecimento. Do conhecimento. Ela não era do bem e do mal, ela era a árvore do conhecimento. E quando nós estivermos no céu, há limitação do conhecimento, irmãos? Não. Nenhum. Então não tem necessidade de ter árvore.
porque o conhecimento já foi todo dado, né? Por isso que João fala lá na carta, que quando ele vier, ele se manifestar, né? Nosso Senhor, nós haveremos de vê-lo como ele é. Então, todo conhecimento será nosso no novo céu e nova terra, por meio de quem, gente? De Cristo. Por isso que até no céu, né, nós não veremos Deus, o Pai, face a face. Nós veremos o Pai através de quem? De Cristo, porque Ele é a lâmpada. Não está dizendo o Cordeiro é a lâmpada? Então, nós só teremos a relação e o conhecimento com o Pai por causa de Cristo. Então, gente, isso é maravilhoso na doutrina, né? A gente pensar o seguinte: Ele é o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, não há como nós termos um Deus que não esteja nas 3 pessoas. Então, o fato de irmos para o céu, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente tem a tendência de imaginar que um é maior do que o outro, né? O Pai, o Filho, né? As 3 pessoas, um é maior do que o outro. Não é. Por isso, no céu, continuaremos adorando esse Deus que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito no céu vai nos mover, que através do Filho nós vamos servir o Pai. Quando os crentes morrem, né, seu James? Quando os crentes morrem, eles descansam das suas fadigas, mas no céu não descansa do trabalho, só descansa da fadiga, porque nós vamos continuar servindo a Deus para sempre, né? Parece dar a impressão que, apesar que Deus é o Criador soberano, o Espírito Santo é uma coisa. Relaciona. Sim. Mas a impressão que o fator sentimental é mais pelo filho, né? Porque ele que pagou. Pois é, aí a gente corre esses riscos, né, seu Jantos, de ficar, às vezes, assim, colocando um num lugar, outro no outro, um mais próximo, outro menos, né? Mas toda a palavra de Deus coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo em mesma igualdade, iguais em honra, glória, poder, majestade, etc, etc, né? E aí, isso, Deus foi tão cuidadoso nisso para nosso entendimento, seu Jantos, que quando Jesus falou assim, que aquele que crê em mim, né, ele diz assim: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. E logo depois ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo para que habite para sempre convosco. Ele estará em vós, diz ele. Então, quem é que habita em nós? O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não é só o Espírito Santo. Que às vezes a gente acha assim, não, Jesus foi para o céu, está lá no trono com o Pai está no céu, né? E aí o Espírito Santo está aqui. Outra coisa também errada que nós fazemos, né? Eu já expliquei para os irmãos que essa questão da relação nossa com Deus, ela não está ligada a tempo e espaço, né? Então veja, Deus, por sua imensidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por sua imensidade, Ele ocupa tudo e todos. Então não tem um lugar no universo onde falta a presença de Deus. Não tem um milímetro no universo onde falta a presença de Deus, porque Deus é imenso. Então Ele ocupa tudo, Ele preenche tudo, certo? Então não existe essa questão assim de aproximar de Deus, no sentido de você pensar que exista um lugar onde você está e Deus não esteja, então você precisa chegar para estar perto dele. Estão entendendo? Eu estou distante do púlpito, né? Então eu vou me aproximar do púlpito. Pronto. Essa é uma visão terrena humana. Espiritualmente falando, não existe isso. Aproximar de Deus não é chegar mais perto geograficamente.
Aproximar de Deus é estar mais semelhante. Não é no monte, né, que Deus está. É porque às vezes a pessoa acha que o lugar mais alto, né, é o lugar onde Deus está, A né? Bíblia fala que Deus enviou o Filho e tal, e o Filho enviou o Espírito Santo. Isso é questão de função, se diz. Sim, mas É função, é ordem. mas sem a Deus, sem Deus não haveria redenção. Sim. Né? E a gente tem que lembrar também que assim, muitas palavras da Bíblia, elas são para o nosso entendimento, né? Quando a Bíblia diz assim, Deus está no céu, para o nosso entendimento, não é para dizer para nós que Deus não está na terra, entenderam? É só para dizer assim, que existe uma diferença muito grande entre nós e Deus. Então, ele está onde? Ele está no céu, mas ele está no céu não no sentido de que ele está limitado no céu, entenderam? Mas é no sentido assim, que é uma diferença muito grande entre nós e Deus, né? O céu aqui é o lugar da perfeição absoluta, total, então, e a terra é o lugar das coisas comuns, naturais, pecados, etc. Então Deus, há uma diferença entre nós e Deus, e não que Deus está confinado no céu, né? Não, Deus está em todo lugar, né? Fala que ele... Quando a gente pensa também, só terminando, seu João, Guilherme falou que a pessoa acha que Deus está no monte, né? Então se eu subir no monte, eu vou estar mais perto de Deus, não é? A pessoa às vezes pensa isso, não é? Agora só botar uma caraminhola aí na cabeça de vocês, né? Falou com Deus no monte. Tá, vamos pensar. Quem levou Jesus para o monte? Não foi Deus. Foi o diabo que levou Jesus para o monte. Não é? Quem levou, para onde Deus levou Jesus? Lembra da tentação? Para onde Deus levou Jesus? O Espírito levou para onde? Deserto. Quem levou Jesus para o monte foi o diabo. Então, assim, tem muito cuidado com essas coisas, né? Sim, é um lugar como qualquer outro lugar que a pessoa escolher. Não quer dizer que subiu para o monte, eu estou mais perto de Deus. Não. Tanto, né, pastor, que um dos maiores relatos que a gente tem, eu falo assim, eu já fui de igreja pentecostal, e o hábito de ir para o monte orar é muito frequente. As pessoas contam presença do inimigo, barulho, vevudo, no monte. Então, assim, porque essas coisas não são para serem observadas dessa forma, né? Qualquer lugar onde eu estiver reservado para eu orar e estar com Deus, é o lugar onde a presença de Deus vai ser sentida. Certo? O lugar que Jesus ensina a orar, buscar Deus, é o quarto. É o lugar reservado, né? O quarto é o lugar reservado, é o lugar da intimidade. Então, não pode, assim, fisicamente, mas você não pode espiritualizar, ou no sentido de mistificar o negócio. Achar que lá que a gente cria como é que fala, né? Expectativa diferente, vira uma subdoutrina, né? Que não está na escritura. A gente acaba criando cultura em volta dessa doutrina que não existe. E aí, assim, é interessante que isso foi tão visto em Israel, né? Porque quando o templo Deus deixou, Estevão que fala sobre isso, né? Quando Davi pediu permissão a Deus para construir o templo, Deus prometeu que lá estaria fixos os seus olhos e abertos os seus ouvidos à oração que se fizesse naquele lugar. Aí o povo de Israel passou a achar que a oração era para ser ouvida, teria que ser feita aonde? Só no templo, né? Aí quando Estevão está falando para os homens lá que mataram ele, né? Ele disse assim, que isso foi uma coisa totalmente errada na visão de Israel, porque ele disse assim, como que um templo poderia conter Deus, se ele disse assim, os céus é a minha morada e a terra é o estrado dos meus pés? Qual templo construído caberia a Deus? Estevão pergunta, né? E esse foi um dos motivos por que mataram Estevão, né? Lembra? Porque ele falou mal do templo
falou mal da lei, que a lei não justifica o homem, né? E falou de Cristo como Salvador. Então, por isso que eles apedrejaram. Inclusive Saulo, o apóstolo Paulo, estava ali aprovando o que estava sendo feito, né? Claro, aquele dia. E Estevão falou claramente isso: ó, o povo de Israel entendeu totalmente errado, né? Deus não está preso num lugar, né? Deus está onde um coração contrito, né, se volta para Deus, e ele vai sentir a presença. É interessante, gente. O fato de Deus ser invisível e o fato de Deus ser Espírito torna Deus impossível de ser visto, né? Porém não torna Deus impossível de ser sentido. Isso aqui é o bacana, né? Então, nós não precisamos de imagem, porque as pessoas que têm imagem, ídolos, eles a têm porque eles precisam ver, porque eles são incapazes de sentir, eles precisam ver, né? E não sentir, perceber a presença de Deus, né? Por isso precisa de uma imagem para eles se curvarem diante da imagem, né? O Evangelho é que nos ensina que Deus, embora seja invisível, Deus é perceptível, ou seja, nós podemos sentir Deus, né, conosco. Basta que o coração se abra. É preciso de aprender muito, porque todo mundo sente sequidão de espírito, todo mundo tem dificuldade, às vezes, de relacionar. E seu James, uma coisa muito difícil para a vida cristã é que o fato de não vermos Deus muitas vezes nos leva a imaginar que Deus não está nos olhando, né? Não é? Então, às vezes a gente acha que Deus não está vendo as nossas dores, não está vendo o nosso sofrimento, a nossa luta, porque a gente não está vendo Deus, né? Mas os olhos do Senhor alcançam toda a terra, diz a palavra, né? Consolo é constante. E nós imaginarmos como Deus é grande, né, Sr. James, que um mundo com tanta gente, né? Hoje nós temos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Bilhões de pessoas. E Deus usa e dirige a vida de cada um deles, né? Ao ponto de nada acontecer sem a direção, sem a vontade de Deus, né? Esse é o nosso Deus, com quem nós temos o privilégio de relacionar, né, gente? Isso é bênção demais, né? Amém? Amém. Na próxima aula, então, nós vamos para o capítulo 22, tá? E aí o finalzinho da descrição da Nova Jerusalém e depois como essa igreja vai viver. Ele vai mostrar no capítulo 22. Se vocês quiserem ler o capítulo 22, já adianta. Lá ele vai mostrar assim: bom, nós somos salvos, nós descemos do céu como igreja para viver aqui no novo céu e nova terra. E agora, como nós vamos viver aqui nesse novo céu e nova terra? No capítulo 22, ele vai falar sobre isso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar, vamos receber a bênção e assim nós encerramos nosso estudo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.